Bom dia, pessoal. Meu nome é Glaudinei Mendonça. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre acessibilidade em jogos analógicos. Tá? A nossa proposta hoje é a gente conversar um pouco sobre algumas atitudes que a gente pode fazer durante o desenvolvimento de jogos analógicos, né, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, ou então algumas modificações que a gente pode fazer em jogos já existentes para tornar o jogo mais acessível. Né? Então, hoje eu pretendo passar para vocês algumas boas práticas, como a gente costuma chamar, né? Do que a gente pode fazer na hora de desenvolver um jogo para tentar fazer com que esse jogo seja mais acessível para outros públicos, né? Ou então a gente fazer modificações em determinados jogos já existentes, de forma que a gente consiga que mais pessoas possam trabalhar, possam usufruir, né, daquele recurso. E aí a gente vai focar principalmente nas técnicas que a gente pode fazer para melhorar para as pessoas que têm dificuldade visual. Né? Vai ser o ponto que a gente vai focar mais precisamente. Como eu falei, meu nome é Glaudinei Mendonça, sou professor da Universidade Federal do Ceará. Em 2012, mais ou menos, a gente criou lá no curso onde eu dou aula, que é o curso de Sistemas e Mídias Digitais, a gente criou um grupo de estudos de jogos analógicos, jogos de tabuleiro. Né? Inicialmente pareceu muito estranho, né? Um curso de mídias digitais, né? Que o propósito é exatamente trabalhar com essa parte do contexto digital. Por que que a gente começou a estudar jogos analógicos, né? Jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos que não são necessariamente mediados por um dispositivo digital. Mas, como a gente trabalha com o desenvolvimento de jogos, a gente achou interessante investigar essa outra natureza dos jogos, né, esses jogos analógicos, e quais são os desafios do processo de criação desses jogos. E aí a gente se debruçou no estudo de jogos de tabuleiro, e lá a gente tem atualmente um grupo que trabalha tanto com extensão como com pesquisa, voltados para essa área de jogos analógicos. E um dos focos de ação da gente é também essa discussão de acessibilidade. Tá? Antes de eu começar o conteúdo, eu gostaria só de perguntar para vocês se tem alguém aqui que tem alguma dificuldade visual, porque aí na hora de eu apresentar os slides, eu tomo cuidado de descrever as imagens, né? Então eu gostaria só que se alguém tiver alguma dificuldade visual, que pudesse me avisar. Antes da gente começar também, eu queria ouvir um pouquinho vocês, né? Eu não precisa todo mundo falar, tá? Podem ficar à vontade, falar quem quiser. Mas eu gostaria de saber o interesse de vocês, né? Nesse mini curso. Vocês poderiam, se alguém tiver confortável para falar, apresentar assim, eu me interessei pelo curso por causa disso, 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 porque eu gostaria de saber também do interesse de vocês nesse assunto, tá? Então, se alguém tiver vontade de falar, podem ficar à vontade. Nas minhas atividades, eu gosto sempre da participação dos alunos, tá? Eu não gosto de ficar falando sozinho, não, que eu me sinto meio esquizofrênico falando sozinho. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa do interesse no curso, pode ficar à vontade. Se ninguém quiser falar também, não tem problema. Então, a gente vou começar aqui o material que eu preparei, tá? Para a gente conversar sobre. Podem ficar à vontade de me interromper e falar na hora que vocês quiserem, tá? Como eu falei, eu gosto da participação dos alunos, então não precisam se preocupar, podem se manifestar, certo? Vamos lá, deixa eu ver só aqui se tem alguma coisa no chat. Ah, tem aqui no chat, gente, desculpa, eu não tinha me atentado, né? O Cid falou que se interessou por conta de um projeto de residência onde pretendemos desenvolver um jogo de tabuleiro. Ótimo, legal. Se você, já a partir do processo de desenvolvimento, com esse olhar para acessibilidade, vai ser uma coisa muito legal, porque desde a origem do projeto, você pode fazer pequenas modificações, às vezes coisas que nem afetam o desenvolvimento do jogo, propriamente dito, para que mais pessoas possam participar, né, dessa experiência lúdica que você tá propondo. A Tatiana falou que gostaria de trabalhar com alfabetização científica para cegos através de jogos. Excelente. A gente tem experiências, né? O grupo da gente, o interesse está focado na parte do desenvolvimento, do design, mas a gente fez alguns testes, né, com algumas pessoas para testar os protótipos que a gente está fazendo, e a gente teve resultados muito positivos, por mais que fossem protótipos,
protótipos, por mais que fossem ainda embrionários, a gente teve uma experiência muito legal. E eu vou falar um pouquinho para vocês também. A Daliana falou que o interesse dela vem por parte da necessidade de repensar as propostas tradicionais, adaptadas de forma que mais pessoas possam fazer parte das brincadeiras, no contexto de brinquedotecas. Legal, Daliana. Muito bom. E uma coisa importante que eu gosto sempre de falar quando eu falo de acessibilidade para jogos é que algumas pessoas acham que tornar acessível é só você encontrar uma forma da pessoa jogar. E na maioria das vezes, a solução mais simples é você chamar uma pessoa que tem uma visão mais, que não tem dificuldades visuais, né? Para essa pessoa auxiliar a pessoa que tem dificuldade visual, né? Que é não vidente ou que tem baixa visão, etc. Mas essa solução, ela não é uma solução interessante, porque o participante, ele quer autonomia, né? Ele quer a possibilidade de jogar o jogo por conta própria. E essa autonomia, que é uma coisa que às vezes a gente que não tem nenhuma dificuldade visual, que a gente às vezes não consegue compreender muito bem, essa autonomia ela é essencial para a independência do não vidente ou da pessoa que tem algum tipo de dificuldade visual. Então, a ideia é você colocar no jogo a possibilidade de qualquer pessoa, né? Obviamente que qualquer pessoa, dependendo do projeto, não vai ser possível, né? Mas a gente sempre visualiza esse design universal, né? De a possibilidade de qualquer pessoa poder jogar. Mas, lógico que vão ter projetos que vão inibir, né? Determinadas dificuldades visuais vão acabar se tornando impossíveis. Mas a gente vai ver hoje que algumas coisas são muito possíveis. E, às vezes, como eu falei, com modificações muito simples. Então, vamos lá. Então, antes da gente falar sobre as boas práticas, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto onde a gente está inserido, né? A gente vai entender um pouquinho, se entender não, rememorar um pouquinho como é que funciona o nosso sistema visual humano, só para a gente entender como essas pessoas que têm dificuldade visual, como é que elas estão, né? A gente se colocar no lugar dessa outra pessoa. Essa empatia, ela é importante para, na hora da gente desenvolver os nossos projetos, a gente saber entender o lugar do outro, né? Então, assim, de uma maneira bem simplificada, eu não sou da área de biologia, eu não tenho os conhecimentos aprofundados sobre o assunto, mas eu queria só que vocês compreendessem minimamente o que a gente está falando quando a gente fala em baixa visão, o que a gente fala com a não vidência ou a cegueira, e quando a gente fala sobre daltonismo, que são os principais que a gente vai abordar hoje, né? Então, a gente tem o nosso sistema visual humano, nossos componentes ópticos, né? A córnea, que é a superfície externa do olho, né? Ela é curva e normalmente ela protege o nosso olho e ela é transparente para que a luz possa entrar. A íris, ela controla essa quantidade de luz que vai entrar no olho através da pupila. Nós temos uma lente que vai controlar a nossa visão de perto e de longe, né? Vai ajustar a nossa visão para perto e longe. E a gente tem a nossa retina, que é essa camada interna que vai receber a luz e onde a imagem vai ser interpretada, digamos assim, né? Vai ser captada, melhor dizendo. E ela tem fotorreceptores, né? Essa retina, que a imagem será projetada nela e esses fotorreceptores vão ser estimulados por essa luz que está entrando no nosso olho. E a gente tem principalmente dois tipos, os bastonetes e os cones. Os bastonetes, eles são sensíveis à mudança de luz e eles são mais fáceis de você vislumbrar formas e etc. E os cones são sensíveis às cores, né? Por isso que quando a gente está num ambiente de baixa luminosidade, a gente consegue enxergar as formas, mas a gente não consegue discernir direito as cores, porque os cones, eles têm uma capacidade de captação menor, né? Os bastonetes já têm uma capacidade maior de captação, então a gente consegue perceber numa situação de baixa luminosidade, consegue perceber forma, consegue perceber a imagem, mas não consegue perceber direito as cores, porque os cones precisam de uma iluminação melhor. Certo? Aí, lá na retina, a gente tem esses elementos aqui, que são os cones, os fotorreceptores, esses tubinhos cinzas aqui, nessa representação, a gente entende que são os bastonetes, que vão captar as formas, etc.
E esses coloridinhos aqui, né, o verde, o vermelho e o azul, são os nossos cones. A gente tem 3 tipos de cones, né? Os cones que captam o verde, os cones que captam o vermelho e os cones que captam o azul. E aí, através da combinação desses 3, a gente consegue visualizar as cores. Certo? Num espectro de luz que a gente já conhece, né? Que vai do ultravioleta, né? Abaixo do ultravioleta, acima do infravermelho. É o espectro que a gente consegue captar e compreender a luz. Quando esses cones apresentam algum tipo de dificuldade de captação da luz, é onde começa nossos problemas com cores. E quando a gente tem uma dificuldade geral nos fotorreceptores de captação da luz, é quando a gente vai ter os problemas de baixa visão, de chegar até o ponto de não enxergar, né? Então, aqui, nesses fotorreceptores, é onde reside o nosso quê da questão, né? Que faz com que a gente enxergue ou não enxergue, ou enxergue de forma diferente. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar é que nem as pessoas não enxergam as cores da mesma forma. Tá? A gente enxerga cores de formas diferentes. Certo? Ou seja, a tonalidade de cor que eu vejo não necessariamente é a mesma tonalidade de cor que você vê. Então, a gente pode ter variações naquela tonalidade de cor, inclusive situações em que a gente vai fazer aquelas velhas discussões, é verde ou azul, né? Qual é a cor daquele vestido, né? Que em determinado ângulo a gente vê uma cor, em determinado outro a gente vê outra cor. Então, essa variação de possibilidade de cores que a gente enxerga, né? Ela vai fazer com que a gente veja as coisas de forma diferente, para todo mundo. Né? Todo mundo enxerga as coisas de forma diferente. Agora, algumas pessoas vão ter dificuldades por causa dessa característica particular de como ele enxerga. Tá? E aí é onde a gente precisa se colocar no lugar do outro, tentar, durante o desenvolvimento do jogo, ou na possibilidade de conseguir alterar alguma coisa no jogo, a gente poder atender a essas pessoas que enxergam de uma forma diferente, ao ponto de trazer algum tipo de dificuldade no entendimento do jogo. Certo? Aí, hoje a gente vai tratar principalmente dos daltônicos, das pessoas que têm baixa visão e dos não videntes, certo? Então, a gente vai, as boas práticas que a gente vai conversar aqui, elas podem ser aplicadas para esses 3 grupos. Algumas, logicamente, vão ser aplicadas só para os daltônicos, outros vão ser aplicados para todos. Aí vai depender da boa prática e das suas necessidades também. Né? De repente, você quer atender somente aos daltônicos. Então, você pode trabalhar com as boas práticas que são focadas, que são mais direcionadas e que podem resolver ou melhorar, né, a jogabilidade para as pessoas daltônicas. Ou você pode tentar atender os três públicos, né? E aí, falando um pouquinho sobre o daltonismo, a gente tem uma informação que aproximadamente 100% dos homens e 1% das mulheres no mundo apresentam algum grau de deficiência na avaliação das cores. Tá? Então, a gente tem muitas pessoas aí que têm essa dificuldade em relação às cores. E nos jogos, a gente trabalha muito com informação visual e trabalha também com muita informação baseada em cor. Tá? E aí, para essas pessoas, pode acontecer delas terem dificuldades na hora de jogar aquele jogo por causa disso. Uma vez a gente estava jogando com um daltônico e o jogo que a gente estava jogando tinham as peças dele, a cor era muito parecida com as peças de outro jogador. E aí, de vez em quando, esse jogador ele movimentava as peças do outro jogador. Teve alguns momentos, quando a gente percebia, a gente consertava, mas teve alguns momentos e algumas situações em que a gente não percebeu que ele moveu as peças do outro jogador. E isso acabou trazendo um certo ruído para o jogo, né? Uma certa problemática para a gente resolver no jogo. Ou seja, se o desenvolvedor tivesse atentado para isso, tivesse trabalhado com cores mais amigáveis, talvez essa problemática não tivesse acontecido. Talvez a gente nem tivesse identificado, né, essa dificuldade visual dele durante o jogo,
se o esquema de cores utilizado fosse outro. Tá? Então, a origem do daltonismo, segundo alguns estudiosos, é normalmente genética, né? Que ele vai falar que são principalmente nesses genes codificadores de fotospina, que é uma substância que é responsável por fazer essa captação da luz nos cones, tá? E aí, quando você tem essa dificuldade, né, nessa geração desse elemento, ela vai trazer um funcionamento aquém dos cones, né? E aí, você vai ter essa variação nas cores, chegando ao ponto de ter uma dificuldade de visualização de algum espectro. A gente vai entender melhor isso. Então, a gente tem uma classificação. A primeira é chamada de tricromatismo anômalo, ou seja, eu enxergo aquelas 3 cores que são base, né? O vermelho, o verde e o azul, mais o tricromatismo, né? Ou seja, eu consigo captar as três cores, mas eu tenho uma dificuldade em um dos cones. Tá? Então, a captação e a percepção de luz em um dos cones é menor. Então, eu capto os 3, mas um dos 3 eu tenho uma dificuldade. Eu capto de uma forma menor. E aí eu vou ser menos influenciado por aquele espectro, ou por aquela componente da cor, né? Então, você tem uma redução de sensibilidade ao vermelho, ao verde ou ao azul. Quando é o vermelho, a gente chama de protanomalia. Quando é ao verde, que é o mais comum, a gente chama de deuteranomalia. E quando é com relação ao azul, a gente chama de tritanomalia. Então, malia, ele é uma redução. Tá? E os prefixos proto, deutera e tritano, né? Eles são identificações de 1, 2, 3, ou, na verdade, primeiro, segundo e terceiro, em grego. Né? E aí foi uma nomenclatura que foi adotada. Né? Então, o primeiro, né, a sensibilidade no primeiro tipo de cone, que é o vermelho, a gente chama de protanomalia. A sensibilidade no segundo tipo de cone, que é o verde, a gente chama de deuteranomalia. E a dificuldade no terceiro tipo de cone, que é o azul, a gente chama de tritanomalia. Certo? Então, esse é o primeiro grupo de daltônicos, onde você tem uma sensibilidade em um dos cones. Tá? O segundo tipo, a gente chama de dicromatismo, ou seja, 2 cores, né? Então, a gente vai ter um dos cones que não percebe. Não percebe, não capta aquela componente, vermelho, verde ou azul. Então, você só tem 2 componentes que são captadas, por isso que é dicromatismo, certo? Então, é a ausência da percepção em cones vermelhos, a gente chama de protanopia, verde, deuteranopia, e azul, tritanopia. Então, a mesma ideia, né, do proto, deutera e tritano, primeiro, segundo, terceiro, só que a gente usa o sufixo nopia, né, para identificar essa ausência. Então, enquanto o anterior, ele capta, mas ele capta de uma forma menor, o daltônico que tem de cromatismo, ele capta ele não capta aquela componente. Então, ele enxerga só 2 componentes, e aí só vai conseguir fazer combinação de cores naquelas 2 que ele capta. Certo? E o último caso, a gente tem um monocromatismo, que é quando você só percebe um dos componentes. E aí você vai perceber somente variações, né, daquela mesma cor, de intensidade daquela cor, daquela componente de cor que você consegue enxergar. E aí é um dos daltonismos mais sérios, né, porque aí você tem uma visão monocromática da situação. Aqui tem um gráfico que mostra mais ou menos o espectro de cores e como cada um dos tipos enxerga. Logicamente, isso é uma aproximação, né? Só para a gente ter uma noção. Não está exato, mas lembrando sempre que o nomalia, né? Ele é a redução, ou seja, enxerga aquele componente, mas de uma forma mais fraca. E a anopia é a não enxerga aquele componente. E o próton é o vermelho, o deutero, que é o segundo, é o verde, e o tritano é o azul, né? Então, você vai ter os que estão no espectro do deutero, né?
você vai ter dificuldades na faixa que envolve os vermelhos, ou envolve os verdes, né? Aqui, ó. No protano, você vai ter as dificuldades no vermelho, né? Nas extremidades que vão envolver o vermelho. E no tritano, a gente vai ter as dificuldades aproximadas no azul. E a monocromacia, né? Vai ter o espectro todo somente com tonalidades de uma mesma cor. Certo? Tranquilo? Eu vou mostrar exemplos para vocês depois, que fica mais fácil da gente entender isso aplicado nos jogos, tá? A gente vai já ver isso aplicado nos jogos para a gente entender melhor os impactos disso. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui é uma imagem de exemplo que eu encontrei, né? De uma imagem aqui com várias tonalidades de cores diferentes e mais ou menos uma simulação de como cada um vai enxergar. Né? Pronto, Sabrina. Sabrina, eu falei pro pessoal que podia também ligar o microfone, tá? Se alguém se sentir confortável e quiser falar, pode me interromper. Não tem problema não, tá? Mas se alguém quiser falar somente pelo bate-papo, não tem problema também. Certo? Pronto, então aqui, ó, a gente tem as nopias aqui em cima, né? Ó, não vê a componente vermelho, não vê a componente verde, não vê a componente azul. Aqui em cima, esses três de cima, tá? Aqui embaixo a gente tem os mesmos, vermelho, verde e azul, para uma redução de captação daquele componente, né? Uma redução do vermelho, ó, você pode comparar a imagem normal com a imagem aqui de redução do vermelho, o vermelho é mais atenuado, aqui o verde vai ser mais atenuado e aqui o azul vai ser mais atenuado. Enquanto que nessas de cima você não vai ter aquela componente, né? Aquela componente, você vai ter a mistura das outras duas, podem dar tonalidades próximas, mas a componente de captação azul não está presente. O azul não, né? Daquele específico, não vai estar presente. Tá? E aí tem alguns testes para a gente detectar o daltonismo. Às vezes tem pessoas que têm daltonismo e nunca perceberam que tem daltonismo, porque tem, às vezes, uma muito leve, ou então nunca se viu numa situação onde a cor fosse questionada, né? Fosse interpelado sobre alguma dificuldade de interpretação de cor. Eu tenho um colega que ele dá aula de comunicação visual lá no curso, e ele disse que muitos alunos descobrem que tem daltonismo durante a aula dele, porque quando ele vai falar sobre cores, né, na aula de comunicação visual, ele fala um pouquinho sobre esses testes, né, e mostra essas imagens que são normalmente usadas para você fazer essa análise. E aí alguns alunos ficam, mas eu não estou conseguindo ver, ou então eu estou vendo outra coisa, e aí eles se atentam que pode ser que eles tenham algum tipo de dificuldade, algum tipo de daltonismo, né? Desde leve a mais acentuado. Uma coisa interessante também é que muitas pessoas que gostam da área visual, que querem trabalhar com a parte visual, né, eles apresentam algum grau de daltonismo. Isso é uma coisa que eu achei interessante lá no curso. Eu já percebi isso, tanto os professores da área visual, de comunicação visual, de comunicação de forma geral, muitos deles têm daltonismo, e muitos alunos que entram no curso e que gostam dessa área de comunicação visual e se interessam em trabalhar com essa parte visual, eles depois acabam revelando que tem algum tipo de daltonismo. Interessante, né? Isso é só uma curiosidade mesmo, e é bem, assim, bem da vivência mesmo, né? Não, nada cientificamente comprovado. Como é que esse teste funciona? Primeira coisa que eu preciso falar sobre esse teste é que o teste no computador, ele não é muito seguro. Por quê? Porque a gente tem, na tela do nosso computador, a gente tem variação. A gente tem muita variação de cor, certo? Quem já trabalhou alguma vez com duas telas, né, um computador com duas telas ligadas, já percebeu isso, que se você tem duas telas de marcas diferentes, ou às vezes até de qualidade gráfica diferente, quando você pega uma janela, tira de uma tela e bota na outra, você percebe modificação das cores, né? Quem trabalha com essa parte visual, né, quem trabalha com composição de peças visuais, passa muito por isso, né? Qual é o monitor que eu vou comprar
para eu ter uma certa garantia de que as cores que eu estou colocando são as cores que realmente vão aparecer, digamos assim. Ou pelo menos minimizar, né, as complicações. Eu passo por isso aqui, eu comprei uma segunda tela para mim, por isso que de vez em quando vocês vão me ver olhando para o lado, né, eu tenho uma segunda tela, que eu tenho meu notebook, tem uma segunda tela, onde eu uso para separar, né, botar algumas coisas de um lado, as coisas do outro, para poder visualizar de forma mais fácil. E o monitor que eu comprei foi um monitor com qualidade menor, porque me interessava mais a questão espacial, né, e não necessariamente a questão da cor. E às vezes eu faço esse teste, né, eu estou fazendo alguma peça visual, eu faço numa tela e eu boto na outra tela para ver a variação. E às vezes também baixo no meu celular, para ver no celular como é que está sendo visualizado. Então a gente tem essa modificação na forma do monitor. Então, na verdade, o teste real, você deve fazer com um profissional, né, com um oftalmologista, que eles vão ter, né, esses kits de teste impresso, e aí você garante uma certa veracidade, né, do teste. Mas, né, para quem tiver curiosidade, tem vários testes na internet. Eu procurei um que eu achei mais interessante que eu achei foi esse aí, desse link, que eu vou disponibilizar depois para vocês os slides, tá? Então, esse teste, que é o teste de Ishihara, ele é um conjunto de lâminas, né, com essas bolinhas compostas por pontos, onde você faz a representação de números ou de linhas, utilizando esse contraste das cores, que é exatamente para você testar essa capacidade da pessoa conseguir discernir as variações de cores, certo? Esse é um dos testes possíveis. O teste, ele tem 3 tipos de lâminas. Ele tem essa primeira lâmina aqui, à esquerda, que ela contém um número dentro, certo? E aí você pede para a pessoa dizer que número ela está vendo. Se ela tiver algum tipo de dificuldade de daltonismo, ela pode não enxergar o número que está aí. Ela pode enxergar parcialmente esse número, ou ele pode enxergar outro número. E aí o oftalmologista vai ver os acertos e os erros, e dessa forma ele consegue diagnosticar qual é o tipo de daltonismo que você tem, e o grau, e coisas do tipo. Tá? Então, esse primeiro tipo aqui é um número. Né? Por exemplo, vocês estão vendo que número aí? Nessa bola mais à esquerda. Podem botar no bate-papo aí. Pronto, a Aliana tá vendo 97, Tatiana tá vendo 97. É, tem um 97 aí mesmo. Mas, como eu falei, né? Pelo computador é complicado você garantir, porque o computador tem variações de tonalidade, ele pode estar fazendo uma variação de tonalidade que facilite a sua visualização. Né? Sua visão está sendo mediada. Então, o mais interessante é você fazer o teste analógico, né? O teste, quando a gente está falando de jogos analógicos, né? Jogos de tabuleiro, jogos de cartas, então você fazer esse teste com o oftalmologista. Mas eu trouxe só para apresentar para vocês como é o teste. O segundo tipo de lâmina, né? Eu estava falando das lâminas. Essa do meio, ela traz um conjunto de linhas que a pessoa que tem uma dificuldade de visualização pode enxergar um número, certo? Aí, no caso, é uma lâmina que você vai perguntar se a pessoa está enxergando algum número, e se ela falar algum número que ela está enxergando, é sinal que ela está misturando algumas cores também. Né? Alguém enxerga algum número nessa lâmina no meio, do meio? Não, né? Pois é. Porque a gente está conseguindo captar as variações de intensidade aí, né? E as diferentes cores que fazem com que esse número não se forme. Mas se você tiver algum tipo de dificuldade na captação de um determinado espectro, essas bolinhas vão aparecer da mesma cor e vão acabar formando um número. Tá? O terceiro tipo de lâmina que tem nesse teste é essa da direita, que ela apresenta, o oftalmologista apresenta para a pessoa e pergunta quantas linhas ele consegue discernir nessa imagem. Certo? Quantas linhas contínuas você consegue visualizar nessa imagem? Quantas linhas vocês conseguem ver aí? A Aliana disse que um, Nelson disse um, só uma, né?
Para algumas pessoas que tenham alguma dificuldade de daltonismo, elas vão enxergar duas. Porque determinados trechos dessa linha vão se confundir com o fundo, com a cor de fundo. E aí a linha vai quebrar na visão daquela pessoa. Né? E aí esse é um tipo de teste que a gente pode fazer para detecção do daltonismo. Como eu falei, o ideal é fazer num oftalmologista, né? Com as lâminas impressas, né? Com as lâminas físicas, né? No digital é mais complicado porque a gente não tem uma certeza de uma exatidão, né? Por causa dos monitores, como eu já falei. Bom, outro tipo de teste é esse aqui, chamado de teste Farnsworth-Mansell 100, ou FM100. E também a gente encontra alguns digitais. Eu encontrei um digital, mas esqueci de botar o link. Né? Eu vou botar nos slides quando eu mandar para vocês. Tem vários também na internet. E você tem essas barrinhas, né, com as bolinhas, com tonalidades de cor, indo de um espectro para outro. E você pede para a pessoa que está fazendo o teste ordenar essas bolinhas numa ordem de variação de intensidade. Né? E aí, se a pessoa tem muita dificuldade de organizar essas bolinhas em grau em variação de intensidade, de tonalidade, isso pode indicar uma dificuldade em determinado espectro, né? Então, também é um teste possível de você fazer. Também tem digital, né? Tem vários testes que fazem isso, mas, de novo, como eu falei, o teste digital ele é complicado, porque a gente tem variação na tonalidade dos monitores, isso pode dificultar o teste. Tá bom? Agora, mais a critério de curiosidade para vocês, né? Saberem como é que a gente faz essa avaliação e também, como eu falei, para a gente entender o público para o qual a gente está focando, né, o nosso mini curso. Outro tipo de dificuldade é a baixa visão e a cegueira, né? Aí tem diversas causas, né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque não nos interessa. Eu listei só algumas aqui, só para a gente, a critério de curiosidade mesmo, né? Degeneração, né? A partir da idade, glaucoma, a própria opacidade da córnea, retinopatia diabética, catarata e vários outros traumas, né? Também podem ocasionar a baixa visão e a cegueira. Aí, a classificação que é feita para você identificar o que é considerado cegueira, baixa visão, ele vai dessa análise de captação de luz, é um cálculo que é feito que vai gerar esse número aí, né, um número que tem essa variação entre 0 e 1. E aí é considerado que até 0,5 você não tem nenhum tipo de deficiência visual. Né? Essa é uma convenção utilizada pela OMS, que eu trouxe também mais a critério de curiosidade para vocês, né? Se você tem essa percepção de luz entre 0,5, abaixo de 0,5 até 0,3, é considerado uma deficiência visual leve, que é chamada de categoria 1. Categoria 2, que vai de 0,3 a 0,1, é moderada, e aqui a gente já pode classificar a pessoa com baixa visão ou visão subnormal, um termo que também é usado. E o 3, a categoria 3, que já é chamada de deficiência visual grave, que vai de 0,1 a 0,05. Né? A partir daí já é classificado como cegueira. E aí também tem 3 categorias, 4, 5 e 6, porque aí vai também de acordo com a severidade, né? Chegando à categoria 6, que seria essa ausência de captação de luz total. Né? Porque a gente tem algumas pessoas que se identificam como cegos, né, como não videntes, mas que eles enxergam ainda vultos, né, eles enxergam alguns aspectos ainda. Mas essa visualização ela é tão prejudicada que a pessoa não consegue fazer um discernimento, né, não consegue utilizar essa visão de uma forma mais produtiva, e aí muitas vezes é classificado como cegueira também. Mas aí você tem essa variação aí de 3 categorias para você medir o nível de severidade, digamos assim. Tá? Principais efeitos, lógico que cada pessoa, né, cada situação vai apresentar uma característica específica, né?
A gente não está querendo reduzir, né, a essas categorias, mas é mais só para a gente ter como eu falei, a gente ter um entendimento de como é que as pessoas que têm esse tipo de dificuldade, como é que elas enxergam, né? A gente tentar minimamente, né, entender e se colocar nesse lugar, para quando a gente estiver desenvolvendo nossos jogos, a gente também ter essa possibilidade de alterar coisas para fazer com que as coisas sejam mais fáceis para essas pessoas, né? Então, os principais efeitos é a redução do alcance visual, onde você vai ter uma dificuldade de visualização do que está sendo apresentado. Defeito no campo de visão central, e aí são pessoas que têm dificuldade de enxergar o que está no centro, né, as imagens que estão no centro. Normalmente, essas pessoas, elas olham as coisas de lado, né, usam a visão periférica para poder enxergar. E o oposto, né, você tem um defeito no campo de visão periférico, e aí são pessoas que vão focar o que elas querem ver, né. Muitas vezes são aquelas pessoas que, para enxergar, elas têm que aproximar a vista, né. Você vê uma pessoa que tem, algumas pessoas que têm baixa visão, usando o celular, por exemplo, elas aproximam o celular do olho, né, para poder buscar, botar a informação no campo de visão que ela tem melhor, para ela conseguir discernir a informação. Né? Então, se for no centro, vai botar no centro, se for periférico, vai tentar colocar na região periférica para poder enxergar. Hoje tem alguns aplicativos que fazem essas simulações, tá? Inclusive, aqui, né, aqui no Ceará, teve um grupo que desenvolveu um aplicativo. Eu vou até usar ele para mostrar algumas coisas mais na frente, se for oportuno, para mostrar para vocês variação de daltonismo, mas eles colocaram também essas simulações de glaucoma, de diminuição da visão com a idade, coisas do tipo, que é uma espécie também de ferramenta para você se colocar no lugar do outro, né? Você tentar enxergar o mundo pelos olhos dessas pessoas que têm essa dificuldade. Tá? Infelizmente, o aplicativo ainda não está disponível, esse que eu vou usar, que eu vou mostrar para vocês, está disponível no Google Play, mas uma versão que não tem a parte do daltonismo. Eu peguei, junto com o pessoal que está desenvolvendo, eu peguei a versão mais atualizada, mas eles estão fazendo uns ajustes na interface para poder disponibilizar. Mas você encontra vários, né? Eu, inclusive, encontrei um artigo um estudo que eles fizeram uma comparação desses vários aplicativos que fazem essa simulação de daltonismo ou de algum tipo de disfunção visual. Então, vocês podem pesquisar, e se vocês tiverem interesse também, eu posso indicar para vocês a referência do artigo. Tá? A baixa visão, que também é chamada de visão subnormal, é a perda de visão que não pode ser corrigida por óculos convencionais, lentes de contato, medicação ou cirurgia. Né? Então, a pessoa, mesmo que ela tenha uma dificuldade visual, uma percepção visual, que entre naquele espectro, né, que é classificado como baixa visão, mas ela consegue consertar isso através de óculos, ou de medicação, ou de cirurgia, ela não se classifica como baixa visão, porque ela consegue resolver, né? Ela consegue resolver ou minimizar aquela dificuldade visual ao ponto de não precisar se classificar como baixa visão. Né? Mas a gente está falando de quando a gente classifica alguém com baixa visão, a gente está dizendo que as pessoas que mesmo com esses subterfúgios, né, com óculos, com lente ou com cirurgia, eles ainda têm o seu campo de visão, né, entre 5% a 30%. E aí a gente classifica como baixa visão. E tem principalmente duas causas, a congênita e a adquirida, né? Aqui são alguns exemplos de situações. Claro que existem muitos tipos e pode variar, né? Mas é só para critério de curiosidade mesmo, né? Para vocês verem. E o não vidente é aquele que não pode se guiar pela visão, né? Que não tem essa informação, mas exatamente por não ter esse conjunto de informações visuais, eles vão dar maior atenção a outras fontes de informação, né? O áudio, o tato, né? Os outros sentidos vão ser utilizados para captar as informações do mundo exterior. E aí é onde mora a essência do que a gente pode fazer nos jogos para melhorar essa participação das pessoas que têm essa dificuldade. É a gente usufruir e explorar as outras fontes de informação que a gente tem. Né?
Nós vivemos numa sociedade onde a visão, ela é a principal, né? A nossa principal ferramenta de captação de informações do mundo, certo? Mas a gente não tem somente essa ferramenta, né? A gente tem 5 sentidos que a gente pode trabalhar esses sentidos aí nos jogos. Então, eu acho que se eu fosse resumir todas as boas práticas que a gente vai falar hoje, eu resumiria dizendo que basta que a gente se concentre em explorar nossos outros sentidos, né? O som, o tato, né? De repente o cheiro também, né? A gente pode idealizar algum jogo relacionado com isso, né? Então, a gente pode sair da caixinha, né? Sair desse lugar comum de usar a informação visual como principal fonte de informação, trabalhar com outras possibilidades também, né? Muitos jogos já fazem isso, não nesse sentido de acessibilidade, mas acaba que eles podem ajudar também, né? Podem transformar o jogo e deixar esse jogo mais acessível por causa disso. Tá? E a principal coisa, né? O não vidente e a pessoa que tem baixa visão, ele deseja autonomia nas atividades. Eu acho que é isso que a gente tem que focar, né? É como eu posso dar mais informações para o meu jogador para que ele tenha autonomia no ato de jogar. Nos testes que a gente fez com os nossos protótipos, a gente adaptou 2 jogos. A gente adaptou o Coup, que é um jogo de cartas, né? E cartas e moedas, né? Vamos dizer assim, os componentes principais. É um jogo mais simples de adaptar. E a gente adaptou o Splendor, que é um jogo mediano, não é tão complexo de adaptar, mas exige um certo esforço maior, né? E o Splendor, ele tem uma área de jogo no meio da mesa que precisa ser reposta, né? Toda vez que alguém compra uma nova carta tem que ser reposta. E essa carta, ela dependendo de onde aquela carta saiu, a nova carta tem que vir de um lugar específico. Ou seja, ele é um jogo que o status da mesa precisa estar constantemente sendo atualizado, certo? E é natural a gente pensar que na mesa, aquela pessoa que enxerga, ela seria a pessoa mais, naturalmente, a pessoa mais indicada a manter o estado da mesa, né? O senso comum da gente, né? Quando a gente pensa, se tem uma mesa que tem que estar constantemente sendo atualizada, e tem uma pessoa que enxerga, é natural eu pensar que essa pessoa que enxerga é quem vai fazer, né? Manter os estados da mesa sempre atualizado. Mas em um dos testes que a gente fez, tinha uma pessoa com a gente que se identifica com baixa visão, mas ele tem uma baixa visão já bem acentuada, já quase beirando a cegueira, e ele se sentiu à vontade de manter o estado da mesa. Então, toda vida que outro jogador comprava uma carta da mesa, ele mesmo, por vontade própria, ele dizia, ei, tu esqueceu de colocar a carta na mesa. Aí ele ia lá, pegava a carta e colocava a carta na mesa. Isso foi uma coisa que a gente ficou muito feliz, porque um dos focos da gente é essa autonomia. A gente quer que a pessoa que tem alguma dificuldade visual, ela se sinta autônoma no ato de jogar, principalmente com o que diz respeito às suas ações perante o jogo. Mas a gente conseguiu mais, a gente conseguiu que a pessoa também se sentisse confortável ao ponto de ela mesma manter o estado da mesa em jogo, né? Porque nos testes que a gente fez, a gente sempre tinha também na mesa uma pessoa que não tinha dificuldade visual. Porque também dos critérios da gente era que o jogo não tivesse nenhum tipo de benefício para ninguém, nem para quem enxerga, nem para quem tem baixa visão, nem para quem tem a cegueira, né? Então, eu não queria nenhum tipo de vantagem para ninguém. Então, a gente trabalhou na adaptação de uma forma que não beneficiasse um grupo, certo? Então, a gente sempre tinha alguém que não tinha dificuldade visual na mesa, e aí, dependendo da situação, a gente tinha pessoas com baixa visão, pessoas com daltonismo, pessoas não videntes. Mas, obviamente, a gente não conseguia sempre os 3 grupos, né? Representantes dos 3 grupos na mesa, nos testes que a gente fez. Tá? Então, isso foi um ponto muito positivo, né? Você chegar ao ponto do participante que tinha baixa visão se sentir à vontade
de atualizar o estado da mesa, significa que ele estava tão confortável com a autonomia perante o jogo que ele mesmo se viu apto a resolver ali uma situação de atualização da mesa que o jogador que estava jogando não fez. Tá? E isso é fundamental, assim, é uma das dicas que eu dou para você. Se você quer trabalhar com essa acessibilidade, trabalhe de uma forma que, ao máximo possível, lógico, né, dê essa autonomia para as pessoas. Lógico que vai ter situações que você não vai conseguir, né, mas eu acho que vale o esforço, né, de você tentar buscar soluções que possa trazer essa autonomia e essa equidade de chances de ganhar, né, obviamente. Eu preciso que o jogo seja justo, preciso que o jogo dê chances iguais para todo mundo. Tá? Beleza. Então, vamos começar a falar sobre as boas práticas, que eu acho que é a parte que vai mais interessar para vocês, né? A gente vai apresentar as boas práticas para vocês e vou dar alguns exemplos de jogos, tá? Aqui é uma visão geral das boas práticas que a gente vai falar. A gente dividiu em 5 categorias, certo? A áptica, cor e contraste, regras, tecnologias assistivas e a outra agora me fugiu a memória, design de informação. Pronto. A gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Na áptica, a gente tem 5, né, boas práticas, que é usar padrões táteis, usar peças com características diferentes, utilizar compartimentos, permitir a fixação de componentes, utilizar braille. No cor e contraste, a gente tem 3. Não usar cor como identificador único, priorizar esquemas de cores amigáveis, utilizar grande contraste. No design de informação, eu falar das categorias, né? O áptica, ela envolve a questão tátil, né? A questão tátil e de manipulação dos componentes do jogo. Cor e contraste vai falar exatamente sobre essas características, né? Como eu trabalho as cores e como eu trabalho o contraste dessas cores ou dessas fontes para facilitar para as pessoas que têm dificuldade visual. Design de informação diz respeito a como eu organizar os textos, né? Como eu organizar os textos e as informações escritas ou informações visuais que o jogo traz. E a gente tem utilizar fonte grande de fácil legibilidade, aumentar o tamanho dos componentes, utilizar textos concisos e simples, destacar elementos de maior relevância e utilizar a iconografia auxiliar. Eu vou falar de cada um deles com detalhes, tá? Só apresentando de maneira geral. A categoria de regras é alterações e modificações nas regras do jogo para também permitir essa acessibilidade. E aí a gente fala principalmente de disponibilização de manuais acessíveis e a realização de feedback sonoro. E as tecnologias assistivas é você utilizar algum dispositivo digital, né, um aplicativo para celular, ou até um dispositivo eletrônico, né? Tem alguns estudos e algumas pesquisas que estão trabalhando nisso, né, na elaboração de componentes eletrônicos que possam ser utilizados no jogo. E aí, principalmente, esse aplicativo assistente e a conversão de componentes e ações que são analógicas para o digital. Tá? Nós vamos falar de cada um deles e eu vou dar alguns exemplos e tal. De novo, para quem chegou agora, podem ficar à vontade se vocês quiserem falar qualquer coisa. Podem me interromper, tá? Eu não gosto de falar sozinho. Então, se vocês quiserem falar, querem dar alguma contribuição, querem dar alguns exemplos, pronto, o Nelson quer falar. Pode falar, Nelson. Opa, Claudinei, tá me ouvindo bem? Sim. Estou. Beleza. Na verdade, eu quero falar sobre um assunto... Oi, tá me ouvindo? Sim. Alô? É sobre um assunto que você comentou lá atrás, do daltonismo. É interessante que ali a gente tinha, na sua grande maioria lá, as cores secundárias em diante, né? E aquela escala de tonalidades diferentes, ela obedece os gráficos de Munsell, que é justamente uma forma diferenciada, além do círculo cromático, da gente conseguir interpretar as cores e as suas várias tonalidades, né? E é muito bom a gente ver aí um trabalho pensando na pessoa com deficiência, viu, Claudinei? Porque você falou agora sobre as outras possibilidades e as habilidades, né, que a gente tem, e se a gente for ver as estatísticas, a gente vê que se aprende muito pelo visual.
A forma visual, ela traz uma grande quantidade de informações, que se a gente não conseguir levar essa informação para a pessoa com deficiência, aí ela perde. Então, é muito importante a gente usar esses recursos e essas boas práticas que você está falando aí, para que a pessoa com deficiência possa ter um acesso igualitário, igual o que nós já temos, entendeu? Muito importante, muito legal mesmo. E eu que trabalho com inclusão, fico feliz de você poder estar passando essa informação aí para todos nós, para as pessoas que têm interesse na área, porque realmente a gente precisa de mais motivadores, apoiadores e experts no assunto cada dia que passa. E um cara que nem você, que já me deu muitas dicas, inclusive quando eu estive aí em Fortaleza, fico muito feliz de ver isso acontecendo. Obrigado. Que bom. Valeu, Nelson. É verdade, assim, acho que cada contribuição que a gente possa fazer, né, é importante. Valeu. Vamos lá, então, vamos ver. Vamos começar a falar sobre as boas práticas. A primeira é usar padrões táteis, né, dentro da categoria áptica. E aí é você trabalhar características que possam diferenciar os componentes pelo toque. Tá? E aí só a elaboração das peças, por exemplo, com materiais diferentes, já pode ser um grande auxílio. Mas você pode trabalhar também as formas geométricas diferentes, você pode trabalhar com a ideia de relevos nas peças para identificação tátil, você pode trabalhar com texturas diferentes também, ou seja, materiais diferentes que tragam texturas diferentes ao tocar. E dependendo do jogo, essa característica ela pode auxiliar até as pessoas que não têm nenhuma dificuldade visual. A gente fez uma adaptação do Cope, vou já mostrar para vocês, e nos testes que a gente fez, muitas pessoas que não tinham nenhuma deficiência visual se utilizavam dos padrões táteis para não precisar olhar para a carta. Porque o Cope ele é um jogo que você tem duas cartas que você guarda e elas são ocultas, as outras pessoas não podem ver. Só que às vezes a gente esquece a carta que a gente tem. A gente tem que pegar a carta e olhar para ela para lembrar. Mas muitas pessoas nem olhavam para a carta, só botavam o dedo embaixo da carta, tocavam na textura e identificavam a carta pela textura. Então você vê que também trouxe um benefício para as pessoas que não têm dificuldade visual. Então, às vezes essas melhorias que você faz visando um público pode também contribuir com outros públicos. Tá? Outra coisa que você pode fazer para facilitar a utilização dessas texturas é relacionar a textura com a função, certo? Você, de repente, tem uma função no jogo que se assemelha, pelo menos em termos metafóricos, com aquela textura. E aí você utiliza aquela textura porque vai facilitar o aprendizado, né? O aprendizado do jogo. Vou já dar um exemplo também. E os principais usos das texturas, você diferenciar recursos e funções, tá? E você também pode utilizar os padrões táteis para diferenciar as peças dos jogadores, né? Muitos jogos ele tem com kits de peças que são distribuídos para os jogadores. As peças elas são iguais, idênticas, mas cada jogador tem o seu kit. E aí você precisa diferenciar quais são as peças de um jogador e quais são as peças do outro. E normalmente o que é que a gente usa? A cor. Né? Peguem aí qualquer jogo que vocês quiserem e olhem para ele e vejam como é que eles diferenciam as peças dos jogadores. Basicamente cor. Né? Tem um jogador verde, tem um jogador vermelho, tem um jogador amarelo, tem um jogador lilás. E aí todas as peças são iguais, né? Só que de um jogador tem uma cor, do jogador tem outra cor, do jogador tem outra cor. Mas aí, para quem não enxerga ou que tem dificuldade com essas cores, como é que ele vai diferenciar as peças dele com as peças do outro, né? Então, você pode trabalhar também essa questão tátil para diferenciar as peças. Um cuidado que você tem que ter, né? Não trabalhar com texturas que sejam desconfortáveis, porque é como a pessoa vai estar constantemente tocando naquele material. Se for um material desconfortável, isso pode trazer uma experiência ruim para o jogo. Então, você tem que também ter esse cuidado, trabalhar com texturas que não sejam desconfortáveis. Tá? Aqui é um exemplo da adaptação que a gente fez do Cope. O Cope ele tem basicamente 5 tipos de cartas diferentes. Certo? Cada carta tem uma função. E essas são essas cartas que eu falei que a gente tem
e a gente guarda elas ocultas, a gente guarda elas viradas para baixo, né? E aí a gente trabalhou com formas geométricas diferentes, né? Vocês veem que o duque é um triângulo, o assassino é um losango, a condessa ela é um hexágono, o embaixador é um quadrado e o capitão é um retângulo, né? E a gente trabalhou com texturas diferentes. A gente botou no duque um EVA, a gente botou no assassino uma lixa fina, lógico, né? Para não ser muito agressivo. Na condessa a gente colocou um veludo. No embaixador, a gente colocou esse adesivo plástico rugoso. E no capitão, a gente usou um palito picolé. A gente tem madeira, a gente tem plástico, a gente tem veludo, né? São texturas diferentes ao tocar. E aquele negócio que eu falei da aproximação com a função, né? Por exemplo, o assassino, a gente botou uma textura áspera, né? Para fazer essa conexão, né? Do assassino que mata as pessoas com essa relação da textura áspera da lixa, né? A condessa, por exemplo, a gente colocou um veludo, porque aí rememora o veludo, rememora um tecido fino, né? E aí a gente pode relacionar a realeza, né, da condessa. Então a gente foi buscando relações também com a função, né? O duque, por exemplo, não tem uma relação com a característica do duque, mas a habilidade do duque no jogo é pegar 3 moedas. É a habilidade dele. Né, ele dá ao jogador a habilidade de pegar 3 moedas. Aí a gente resolveu usar um triângulo para fazer essa relação mnemônica, né, do 3 moedas com os 3 pontas do triângulo. Tá? Então você veja que até os videntes gostaram dessas texturas. Então, quando eles queriam saber as cartas que ele tinha, eles botavam o dedo embaixo, né, e tocavam a textura e já sabiam qual é a carta que tinha. Não precisava olhar para ela. Né? E a gente colocou ela a gente colocou as cartas, fizemos as cartas mais grossas, né? A gente usou um papel paraná para fazer essa carta mais grossa, e a gente colocou as texturas numa depressão, né? A gente arrancou um pedacinho do paraná e colocou a textura dentro. Por quê? Porque algumas texturas dessas têm relevo, né? O EVA é alto, o palito de picolé é alto também. E aí, se você trabalhasse com essas texturas fora da carta, quando a gente virasse a carta, ela ia ficar mais alta. E o vidente poderia perceber que ali era um capitão, por exemplo, porque o capitão tem um palito, e aí o palito faz com que a carta fique mais alta. Então, a gente trabalhou essa ideia, né, de colocar um pouquinho mais para dentro da carta, essa textura, para que o vidente não pudesse detectar, só olhando, qual era a carta que estava virada na mesa daquele jogador. Tá? Então, aqui é só um exemplo de trabalho com texturas. Eu peguei outros exemplos também. Aqui foi uma adaptação que a gente fez do Esplendor. O Esplendor tem números, certo? E aí a gente colocou em cada número umas bolinhas com cola transparente. Aqui no caso a gente optou por não usar braille, porque alguns jogadores não tinham aprendido o braille ainda. Então a gente usou um padrão parecido com o padrão de dados, né, aqueles padrões das bolinhas do dado, mas como no Esplendor os números vão até 7, a gente fez algumas alterações, tá? Nesse padrão. Mas aí o jogador pode ter essa informação, né, do número 4, tateando, né, passando o dedo, percebendo essas protuberâncias das bolinhas que a gente fez com a cola transparente. Tá? Aqui é um exemplo de jogo, né? Um jogo que você tem que fazer é como se fosse uma trinca, né? O jogo de trinca, que você tem que fazer uma linha, uma coluna, mas você tem que fazer com determinados padrões, né? Aí pode ser a quantidade, pode ser a forma, e aí nesse exemplo pode ser a textura também. E aí cada peça tem uma textura diferente. Você tem esse X aqui, ele tem uma textura mais lisa. Esse retângulo tem várias linhas, né, em alto relevo, que aí você sente esse gradeado, digamos assim. E aqui você tem uma textura mais áspera. Então você pode também trabalhar texturas dessa forma. Aí é uma espécie de madeira ou MDF, né? Você pode trabalhar. Aqui é um exemplo de um jogo que foi desenvolvido numa universidade, acho que foi de Pelotas, se eu não me engano, chamado Wanda ou Wanda, né? Onde as peças elas eram feitas em MDF e elas tinham esse alto relevo nos caminhos, né? É um jogo que você tem que construir um caminho
e aí eles utilizaram essas peças em MDF com essas elevações do caminho. E eles usaram, o tabuleiro do jogo, ele era um tabuleiro feito numa impressora 3D, onde você encaixava essas peças. Por quê? Porque o não vidente, ele precisa tocar nas peças para poder saber o estado do jogo. Né? E aí, se eu não boto essas peças encaixadas, quando ele for passar a mão nas peças para ver o estado do jogo, ele vai mover as peças de lugar e vai atrapalhar a jogabilidade. Então, normalmente, quando eu trabalho com esse tipo de jogos que eu tenho um tabuleiro, que tem um estado, né, em cima da mesa, eu preciso fazer encaixes. A gente vai já falar disso, né? Mas só adiantando, a gente precisa encaixar para que o não vidente possa tocar, sem modificar o estado do jogo. É um exemplo que foi feito provavelmente por decoração, né, por questões não de acessibilidade, mas por questões visuais, mesmo de ter um jogo bonito, né, foram feitas peças artesanais para o jogo do Catan. Só que, se vocês perceberem, cada peça tem uma característica de textura diferente, né? Então, provavelmente, a gente pode usar essa versão com uma pessoa que não enxerga, porque ela vai poder, através do toque, ela vai poder identificar que tipo de terreno é aquele. Talvez não dê certo dessa forma, porque as peças talvez se movam de lugar, né? Porque não foi feito nenhum tipo de encaixe. Mas isso também é facilmente resolvido, né? Fazendo um tabuleiro encaixável ou fazendo, talvez, as peças pesadas de uma forma que elas não saiam do lugar com tanta facilidade. Então, você pode também resolver isso aí facilmente. Aqui é um exemplo caseiro que você pode fazer com a própria cola, né? Aqui, no caso, foi a delimitação dos países, né? Nesse mapa, foi feito utilizando cola comum. E aí, através desse alto relevo, eu consigo perceber essas fronteiras, né? A gente tem aqui na UFC, no curso de design, um grupo que trabalha com acessibilidade visual e eles trabalham com a questão de fotografias e quadros, né, cegos, onde eles fazem o quadro, eles pegam os elementos principais daquele quadro e fazem em relevos diferentes. E aí se torna um quadro tátil, né? Você toca e você percebe a imagem que está sendo representada. Fala aí, Nelson. Então, Claudinei, nessa questão aí do mapa, a gente pode usar aqueles recursos que você falou também, de cada país, ou cada estado, ou cada região, ter texturas diferentes e a gente identificar somente o nome com o braille, por exemplo, ou até, se for o caso, criar uma folha só de legenda. E na legenda a gente coloca, por exemplo, o braille ou um código, né? Uhum. Eu fiz bastante mapas assim para as escolas, para a gente fazer ensino para pessoas com deficiência visual. Funciona muito bem. E as professoras gostam muito de usar esse recurso para gerar essa acessibilidade aí de forma tátil, viu? Bem legal mesmo esse exemplo. Massa. E aí, para você transformar isso num tabuleiro de um jogo, é fácil. Né? Aqui é um exemplo de identificação das peças, né? O xadrez, a forma da peça é importante, então eu não posso modificar a forma da peça. Mas eu posso colocar algum elemento para fazer a diferenciação. Aqui, no caso, as peças brancas, ela tem umas hastes ao lado, né? De madeira. Então, o não vidente, ele toca na peça, ele sabe se essa peça aqui é a peça dele ou é a peça do adversário, né? E, obviamente, como ele vai ter que tocar em todas as peças para saber a situação de jogo, eu preciso que as peças fiquem fixas, né? E aí você tem a fixação também utilizando o tabuleiro aí com os buraquinhos, né? E as peças, ela tem uma haste embaixo onde você encaixa. Percebam também que as casas pretas e brancas, elas têm também uma altura diferente, né? Para identificar também para o não vidente o que é casa preta e o que é casa branca. Tá? Tem outras coisas aqui, né? Tem o braille na lateral também, para identificar linha em coluna, né? Que isso é muito utilizado no xadrez. Então, você vê aí vários elementos que foram usados nesse jogo
para facilitar o uso por pessoas que têm dificuldade visual. Outra boa prática é usar peças com características diferentes, né? Você tem jogo, normalmente trabalha com recursos diferentes, né? Você tem muito jogo que tem, por exemplo, madeira, pedra, né? Ouro, coisas do tipo. E é muito comum que nesses jogos você diferencie os recursos pela cor, né? É meio que um clássico nos jogos, principalmente nos Eurogames, né? Nos jogos que se desenvolveram por lá da Europa, você utilizar cubos de madeira. Aí tudo é cubo de madeira. E a diferença de um para o outro está na cor. Aí você usa um cubo de madeira vermelho para representar, sei lá, pedra preciosa. Um cubo de madeira amarelo para representar ouro. Um cubo de madeira marrom para representar a madeira, né? O recurso madeira. E isso, para quem tem alguma dificuldade de diferenciação das cores, pode ser um problema, né? Então, eu posso mudar a forma desses componentes, inclusive para representar melhor aquilo que eles identificam, né? Então, eu posso fazer um cilindro para representar uma madeira, né? Eu posso fazer uma espécie de losango ou de trapézio, né? Uma forma trapezoide para representar uma barra de ouro, por exemplo, né? Então, eu posso trabalhar essa forma, inclusive relacionando essa forma com a função dela e com o que ela representa no jogo. Eu posso trabalhar também com diferentes tamanhos. O tamanho é um elemento que pode ser utilizado para identificar e diferenciar as peças. Eu posso inserir textura nas peças. Eu posso trabalhar com a peça e colocar nessa peça uma textura diferente para diferenciar. Eu posso também produzir peças, né? A gente tem uma característica que é comum nos jogos, é o desenvolvimento de peças que a gente chama de deluxe, que são versões daquele jogo com componentes mais, digamos, mais bem elaborados, né? Onde você trabalha essas peças de uma forma mais visualmente mais interessante, e isso muitas vezes é feito a mudança da forma para se aproximar no que aquilo representa. E isso já é produzido, já é feito, né? Você pode comprar o jogo, a versão normal e a versão deluxe, que é essa versão onde você tem as peças mais bem trabalhadas. E tem empresas que se especializaram em fazer essas peças personalizadas para determinados jogos. Então, você pode, por exemplo, comprar essas peças desses jogos e o adaptar em outros jogos ou adaptar naquele mesmo jogo, né? A Daliana falou, o jogo Oda possibilita essa identificação de diversos estímulos por meio do tato. Massa. Mais uma referência aí, né? Mas se você não tem acesso a esse tipo de recurso, ou ele é muito caro, você pode, inclusive, utilizar material de bijuteria. Você vai numa loja dessas de confecção, né, que as pessoas que fazem bijuteria compram seus materiais, você tem peças de diferentes tamanhos, diferentes formas, diferentes texturas que você pode utilizar para compor o seu jogo. Se você tem acesso a uma impressora 3D, você pode fabricar suas peças, né? E aí você pode fabricar com tamanhos diferentes, ou com formas diferentes. Só que tem uma questão, vai aumentar os custos da produção daquele jogo, né? Se eu trabalho só com cubos, por exemplo, é mais fácil de eu produzir do que eu trabalhar com peças personalizadas, né? Mas vale a pena para a questão da acessibilidade. Diz aí, Nelson. Ô, Glaudinei, inclusive vão ser sorteados alguns jogos e livros aí do seu curso, né? Que, aliás, está maravilhoso aí. Estou gostando demais mesmo as informações que você está trazendo. E nos livros de colorir, ilustrado em Libras e Braille, foi utilizado essa técnica aí, da gente pegar, a gente imprimiu os livros estão impressos em tinta, e o espaço onde vai ser colocado o braille foi deixado espaço para se colocar a bijuteria, no caso o strass. Então o diâmetro da cela braille e dos pontinhos foi projetado justamente para que a pessoa economizasse dinheiro, comprasse bijuteria em qualquer papelaria que existe por aí, né? E conseguisse fazer o relevo nos livros. Então, essa técnica da bijuteria que você está mostrando aí, ela funciona muito bem, porque as pessoas acabam comprando o strass colorido e fazem o braille colorido nos livros, entendeu? Aí cada um dos 6 pontos do braille tem uma cor diferente, fica muito legal. A pessoa com deficiência visual, ela não enxerga,
mas sempre perto da pessoa com deficiência visual tem uma pessoa que enxerga, entendeu? E a pessoa se agrada de ver a coisa colorida. Então, essa dica aí que você está dando, ela é magnífica. O material de bijuteria é barato, funciona e fica bonito. Verdade. Também acho. Alguns exemplos. Aqui foi a adaptação do Esplendor que a gente fez, né? Aqui é a primeira versão, a gente tem uma versão nova. E a gente fez isso. O jogo, ele tem fichas, tipo fichas de pôquer, né? Essas que estão aqui do lado das caixinhas são as peças do jogo mesmo. Então, vocês veem que a única coisa que diferencia um da outra é a cor, né? A cor da ficha e a cor do desenho que tem na ficha. Então, isso até para daltônico, às vezes é complicado, né? Dependendo da tonalidade aí das cores, pode ser difícil de você diferenciar. Então, o que a gente fez? A gente pegou peças de bijuteria, né, que estão dentro das caixinhas aí, de formas diferentes, de tamanhos diferentes, e também de cores diferentes, porque, como eu falei, você não precisa negligenciar os jogadores que enxergam na adaptação do seu jogo, né? Você pode também focar nesse público. Então, as bijuterias, elas estão nas cores que são representadas no próprio jogo, né? Mas elas também têm outras informações, é aquela ideia de você trabalhar com outras informações, né? A informação da cor está aí, mas também você tem a textura, você tem a forma, você tem o tamanho para auxiliar nesse processo. E deixa o jogo bonito também, né? As bijuterias trazem, né, uma característica diferente para o jogo, do que somente as fichas todas iguais e tal, diferenciadas só pelas cores. Tá? Aqui é um exemplo de componentes deluxe, como eu falei, se foi um financiamento coletivo que você comprava essas pecinhas, essas que representam madeira, tijolo, ouro, ferro, né? Muitos jogos de tabuleiro usam esses recursos, né? Que são recursos que você usa para construir coisas, né? Madeira, pedra, metal. E aí eles fizeram essas peças no formato que aquilo representa. Então, a madeira é como se fosse um tronco de árvore, o tijolo é um tijolinho, com uns furinhos e tudo. E isso, para quem não enxerga, é ótimo, porque ele pode tocar na peça e identificar a peça pela forma, pela textura, não necessariamente pela cor. Aqui é um exemplo de meeples personalizados, né? Que, lógico, não foram feitos para a questão da acessibilidade, foram feitos para deixar o jogo mais bonito, mas ele pode ajudar na acessibilidade, já que as peças têm formas diferentes. De repente, você trabalha com tamanhos diferentes também, e aí você consegue facilitar a identificação dessas peças, porque cada cor faz uma função diferente, né? Então, eu preciso saber que personagem é aquele, digamos assim. No jogo original, normalmente são cubos, todos são cubos, só muda a cor, e aí você troca esses cubos por esses personagens com formas bem delimitadas, né? E se você quiser melhorar a acessibilidade, você pode trabalhar com tamanhos diferentes também. A outra é a utilização de compartimentos, né? O jogo normalmente usa muitos componentes, os componentes ficam espalhados pela mesa. Uma pessoa que tem dificuldade visual, ele pode, sem querer, misturar esses componentes, ou não saber onde está na mesa. Então, é interessante você trabalhar com compartimentos para guardar essas coisas, né? E aí vai facilitar o acesso a esses componentes, além de organizar melhor o jogo na sua mesa. Então, você pode trabalhar com aquelas caixas organizadoras que a gente encontra em várias lojas, né, de plástico, né? Você tem empresas que fazem inserts para jogos de MDF. Aqui no Brasil, inclusive, tem uma empresa chamada Bucaneiros, que ela é especializada em fabricação de inserts para jogos. O que é o insert? É componentes, né, compartimentos que você faz de MDF, que você guarda o jogo dentro da caixa de uma forma mais organizada, e na hora de jogar você pode tirar esses compartimentos e botar eles na mesa, e aí você tem as peças do jogo melhor organizadas, né? Eles fazem com esse propósito de organizar a mesa e de facilitar o setup do jogo, ou seja, facilitar a preparação na hora de jogar. Só que isso também facilita a acessibilidade, porque se você tem caixas organizando os componentes na mesa, fica mais fácil do não vidente localizar onde aquele componente está, né, através da caixa. Outra coisa interessante é você fazer o que a gente chama de playmatch. O que é o playmatch? Ele é uma coisa que nos jogos, às vezes, é opcional, que é você
fazer uma espécie de mesa, né, de um componente grande, com encaixes, onde o jogador bota as peças dele. Né? Tem muito jogo que você não tem isso. O jogo diz, organize suas peças dessa forma, e aí você organiza de forma espacial. Só que tem alguns jogos que trazem já um playmat com os departamentos bem definidos, com os espaços bem delineados, e você só tem que encaixar as coisas naquele espaço. Né? Isso eles fazem também como uma coisa opcional para facilitar o jogo, mas você pode utilizar para acessibilidade. Né? E você pode fazer você mesmo. Né? Aqui algumas sugestões. Você pode trabalhar com papel Paraná para fazer as caixas, os compartimentos, os playmats. Né? E você pode trabalhar com foam também, que é esse papel aqui, que na verdade no meio ele é uma espécie de espuma, né? E ele é mais leve do que o papel Paraná, é mais fácil de você cortar, e ele tem uma certa resistência, porque no meio ele é uma espuma, mas em cima e embaixo ele é como se fosse uma cartolina colada, né? Então ele é duro por fora, mas não tão duro, né? Ele é duro como uma cartolina, mas ele é grosso. E ele é bem resistente também. E é fácil de cortar, só é um pouco mais caro do que o papel Paraná. Eu vou mostrar alguns inserts aqui para vocês, feito com os dois. E você pode também usar o próprio MDF, né? Se você tem acesso a uma empresa que faz cortes em MDF, você pode fazer de MDF. A desvantagem do MDF é o peso, né? Porque o jogo foi muito pesado, o MDF é pesado. E aí, por exemplo, quando você compra um insert de MDF, bota dentro da caixa do jogo, a caixa do jogo fica pesada. Né? Então, você fazer de foam ou de Paraná pode deixar mais leve. Aqui é um exemplo de uma caixa de plástico comum que a gente encontra nessas lojas que vende, né, que vende acessórios. Eu, particularmente, compro muito dessas caixas para botar dentro dos meus jogos para organizar. Organizar as peças do jogo, que facilita na hora de jogar. Mas elas podem ser usadas durante o jogo. Algumas vezes eu faço isso. Eu tiro a caixa de dentro da caixa do jogo e boto na mesa. E aí os jogadores, quando quer pegar um componente, eles vão lá na caixinha e tiram o componente que eles querem. Né? Então você pode trabalhar com esse material que já está pronto. E você tem elementos específicos para cartas. Isso aqui, por exemplo, é para puxar cartas, né? Que é usado muito assim. Esse aqui também é um compartimento que você coloca decks diferentes de cartas, né? Aqui, no caso, ele é feito, provavelmente, ele é de plástico, ele pode ser feito numa impressora 3D, ou pode ser fabricado, né? Aqui, no caso, esse aqui é fabricado industrialmente, né? Mas você pode fazer também com a impressora 3D. Aqui é um exemplo de um jogo que é um jogo que você tem que fazer essa combinação de peças, 4x4, né? Tipo uma trilha, jogo de trilha. E aí o jogo, ele já traz o que eu falei para vocês de playmat, né? Ele já tem essa estrutura 4x4 com slots para você botar as peças, certo? Se você prestar atenção, as peças, elas têm texturas diferentes. Isso aqui é uma espécie de textura enrugada, enquanto que esse outro aqui é um MDF liso. Você tem também texturas diferentes para identificar as peças diferentes dos jogadores, e você tem esse quadrado aqui com compartimentos onde você vai encaixar as peças para facilitar a organização e para acessibilidade para o não vidente poder passar a mão sem mexer nas peças, né? Porque as peças estão nos seus compartimentos. Aqui é um exemplo de insert de MDF, que você compra numa loja como a Bucaneiros, por exemplo, né? Ou tem várias lojas que vendem esse tipo de insert. Então, você vê, esses componentes você guarda dentro da caixa, ele é feito para caber dentro da caixa, né? E aí você só tira ele e bota ele em cima da mesa, e aí você vai conseguir acessar os componentes de uma forma mais fácil. E para quem tem dificuldade visual também facilita, né? Aqui é um exemplo de insert feito com o foam, papel foam. Papel foam, eu encontrei já ele branco e preto. Eu gosto de usar preto, porque como você vai colar, né? A cola às vezes mancha, né? E aí o preto você não fica tão evidente, essa mancha da cola. Eu uso cola quente, porque é mais rápido de fazer, mas você pode trabalhar até com cola de papel, porque ele tem, né, as lâminas de papel, você pode trabalhar com qualquer tipo de cola. A vantagem da cola quente é que ela seca rápido e você consegue fazer o insert com mais facilidade. E ela tem uma certa resistência. Lógico, ela não tem a resistência que o MDF tem, mas ela tem uma boa resistência. Tá? Aqui também é um exemplo de insert feito com papel foam.
Aqui é o exemplo dos inserts que a gente fez para o Splendor. O Splendor é um jogo que sempre tem 12 cartas na mesa, e aí a gente fez esse insert aqui, a gente usou papel paraná e palito de picolé. Nada difícil da gente conseguir. Delimitando os espaços de cada carta, para facilitar na hora que o não vidente for passar a mão nas cartas para saber as características das cartas, entendeu? E aí, aqui em cima também tem um conjunto de cartas que é fixo, que fica durante toda a partida, né? São cartinhas menores, e a gente fez ela menor. E aí a gente coloca as 5 cartas aqui, e esse aqui é a área de jogo que vai estar sempre movendo cartas. Tem carta que entra, tem carta que sai. E aí o não vidente, em qualquer momento, ele pode passar a mão nessas cartas para entender quais são as cartas que estão em jogo. Tá? E aqui a gente fez caixas para guardar os 3 decks. Como eu falei para vocês, o jogo Splendor, ele tem 3 tipos de cartas. Cartas que vão na primeira fileira, cartas que vão na segunda fileira e cartas que vão na terceira fileira. Aí a gente fez 3 caixas com alturas diferentes para identificar o tipo de deck. O deck da fileira de baixo, o deck da fileira do meio e o deck da fileira de cima. E aí, para o não vidente, fica fácil dele identificar qual é o deck de cartas que ele tem que pegar para colocar. Tá? Outra boa prática, permitir fixação de componentes, a gente já conversou sobre isso, né? É para que o não vidente possa tatear a área do jogo sem alterá-la. Você pode utilizar os playmats, você pode utilizar materiais de fixação diversos. Você pode utilizar velcro, você pode trabalhar com ímãs, você pode trabalhar com encaixes, né? Que é normalmente o que a gente vê, né? Com peças de madeira e com encaixe, e outros materiais que você conseguir imaginar. E, novamente, aquele exemplo do xadrez, né? Onde a gente tem os encaixes aqui, os furinhos, né? Para encaixar. A questão das casas pretas e brancas são diferenciadas pelo relevo também, né? As pretas estão mais altas e as brancas estão mais baixas, né? Só lembrando aqui o braille, né? Para identificar a linha em coluna, tá? E a última da áptica, utilizar o braille, né? O braille é esse sistema de pontos em alto ou baixo relevo, normalmente é em alto relevo, mas você pode trabalhar com baixo relevo também. Ele pode ser usado com padrão tátil também, né? Você pode trabalhar o padrão tátil do braille para outras coisas. Você pode colocar, se você não quiser colocar nos componentes, ou se for difícil colocar, por exemplo, nas cartas do jogo, você pode colocar nos sleeves. O que são os sleeves? Os sleeves são saquinhos de plástico que a gente compra para guardar a carta dentro. Certo? Para que isso? Isso serve para você preservar a carta. Certo? Em jogos que você manipula muito, a carta ela vai amarelando, né? Ela vai sujando, e aí a gente compra, aqui se vocês olharem na minha câmera, a gente compra uns plásticos que são feitos do tamanho da carta do jogo, né? Para você guardar a carta dentro, e aí você protege a carta de sujar, né? De engordurar, e etc, etc. Isso é um material que já é fabricado para jogos, né, como material complementar. Para as pessoas que querem zelar melhor seus jogos, elas compram esses saquinhos para guardar as cartas. Então, eu posso pegar esse saquinho, posso fazer o braille nele. Ah, mas é muito fino. Você tem sleeves de gramaturas diferentes também, dependendo do formato. Você pode encontrar com plásticos mais grossos. E aí você pode utilizar um plástico mais grosso para isso, tá? E aí eu boto a minha carta dentro do sleeve e eu vou ter o braille escrito, por exemplo, no sleeve. E aí eu posso, até se eu quiser, por algum motivo, tirar o sleeve para jogar sem o braille, eu posso fazer isso, né? Mas o braille não vai trazer nenhum tipo de dificuldade para você jogar, né? Bom, você pode utilizar isso. Acessórios para você usar o braille. Hoje você tem máquinas, inclusive, né? Tipo máquina de datilografar, né? Mas que você imprime o braille. Mas você pode usar, o mais comum é o reglete, né? Que é essa régua, onde você usa uma peça para fazer os furinhos, né? Você tem outros equipamentos também, né? Aí seria o que seria mais acessível. Questão do braille, ele ocupa espaço, né? Então, normalmente você não pode trabalhar com textos muito longos. Muitas vezes você tem que trabalhar com abreviações, né? Com um determinado código linguístico, digamos assim, para representar coisas no jogo, para facilitar. E também tem essa característica, nem todo mundo sabe o braille. Tem muita gente que vai aprender o braille muito tardiamente.
E quando a gente estava fazendo o protótipo para a gente, das pessoas que testou, ele perguntou isso, mas por que vocês não usaram só o Braille? Né? E aí a gente disse para ele que muitas pessoas não sabem ainda o Braille. Às vezes a pessoa adquire a dificuldade visual repentinamente, por exemplo, vai demorar um tempo para aprender o Braille. E aí, se você utilizar o Braille como único recurso, você está cometendo o mesmo erro que a gente comete quando a gente usa só a cor. Né? Você está dando somente uma fonte de informação que, para a pessoa usar, ela tem que ter um determinado treinamento. Então, eu trabalhar com outras texturas que sejam de fácil aprendizado facilita para as pessoas que não conhecem o Braille. Mas, para coisas mais complexas, a gente vai ter que apelar para o Braille, porque o Braille vai utilizar, né, a vantagem de ser um código que identifica muitas coisas, né? Eu posso identificar muitas coisas com ele, né? Então, o Braille é recomendado para coisas mais complexas, textos mais complexos. Mas, se forem coisas mais simples, você pode utilizar texturas mais fáceis de aprender. Né? Aqui, resumidamente, né, gente, eu não vou... nem tenho capacitação para falar sobre Braille de uma forma aprofundada, mas só para a gente entender que o Braille é essa composição, né, de 6, né, furinhos, né, ou relevos, né, dispostos três de um lado, 3 do outro. Isso é o que vai representar, a gente poderia dizer, um código, né, um caractere. E aí o fato de existir uma depressão ou um relevo naquele ponto, né, vai indicar o tipo de símbolo que eu estou querendo representar. Aí eu encontrei no manual que tem no site de visão subnormal, que normalmente você usa esse tamanho, né, de 2,5 milímetros de distância, e a distância de um código para outro de 3,5 milímetros. Tá? E aqui tem um exemplo de códigos, né, que eu trouxe só para ilustração mesmo, né, existem, às vezes, diferenças, né? Eu acho que o Nelson pode falar até melhor sobre isso do que eu, mas, pelo que eu entendi, existem diferenças também dependendo do idioma, né? De como você trabalha com o Braille. Mas aí fica como curiosidade, se o Nelson quiser falar. Ô, Glaudinei, em relação ao que você falou lá do sleeve, eu usei e uso o acetato transparente, acetato adesivo transparente com o Braille impresso. Aí eu coloco esse acetato com o relevo Braille no sleeve. É a forma mais barata que existe para você poder pôr Braille em todas as cartas, entendeu? E fica muito bem feito e dura bastante, funciona muito bem. Eu já, inclusive, vendi bastante jogos de memória colocando o acetato na carta que já estava impresso. Imprimi numa gráfica, fiz lá a minha produção normal e fiz a impressão em Braille separado, porque a grande maioria das gráficas não sabem e não querem fazer o Braille. Então, você tem que fazer o Braille com o pessoal especializado em Braille, né? Outra coisa interessante é o seguinte, essas medidas que você pegou aí no site de visão subnormal, elas são referentes, o Braille ele é referente à BNT, tá? Tem a BNT 9050, para quem tiver interessado, atualizada em 2015, que tem todos os detalhes do Braille para quem quiser ir mais a fundo, tá? E quando você falou aí também do código Braille ter diferenças em outros países ou não, o alfabeto em si, na grande maioria dos países, é igual, tá? Muda uma coisa ou outra, poucas coisas mudam, né? Se você for ver nesse alfabeto que você mostrou aí, o C cedilha está depois do Z e o W está lá na linha de baixo, totalmente do canto direito, porque o histórico do alfabeto ocidental, né, acabou originando uma formação do Braille e depois foi se complementando. Mas é bem legal estudar o alfabeto Braille dos outros países, inclusive, né, e fazer a codificação. E muito bom essa dica aí do sleeve, viu? Muitas pessoas não sabem. Achei interessantíssimo você falar do sleeve, porque muitas pessoas realmente não sabem que a gente pode pôr o Braille no sleeve, tá? E às vezes a gente não faz as coisas por não saber, não é porque não quer, né?
Então, exatamente. essa informação aí foi muito valiosa para quem é do mundo aí do card games. Valeu. Exemplo de um jogador, né, que ficou até famoso na internet, que ele, para jogar Magic, né, ele fez isso, né, ele colocou o Braille nos sleeves e colocou os sleeves nas cartas dele e conseguiu jogar partidas oficiais, inclusive, ganhar algumas, né, participando aí das competições, só adicionando o Braille nas cartas para identificação das cartas. Aqui é um exemplo do Uno com Braille, né, e aí você tem lá no lugar dos números, né, os relevos para identificação das cartas. E aqui foi um financiamento coletivo, né, que houve no Kickstarter internacional, que era exatamente a produção de peças de jogos que não são adaptados, né, de forma acessível. E aí eles usavam, além da questão dos sleeves também, mas a composição de determinados componentes para você colar nas peças, né, em determinadas peças que você não consegue fazer sleeve, você tinha que colar. E eles usavam também um aplicativo com identificação de QR Code também, né. Eles usaram vários elementos para acessibilidade. Cor e contraste, né? Não usar como um identificador único a cor. Isso é muito comum em jogos, você usar a cor como identificador de alguma coisa no jogo, e isso vai trazer dificuldade para os daltônicos, né? Então, você precisa trabalhar com a informação redundante, além da cor, outra coisa. Você não precisa eliminar a cor. Pode continuar usando a cor como identificação, só que você usa um segundo e, às vezes, até um terceiro elemento para identificar. E aí, isso, de certa forma, facilita, né? Você pode usar ícone, formas geométricas, contrastes, texturas, padrões, várias coisas para isso, tá? Eu, pesquisando, eu encontrei 2 codificações iconográficas para representação de cor. E aí eu trouxe para mostrar para vocês. Um é esse Colored, que é chamado o alfabeto das cores, e esse Philippa Color Code, que é uma codificação visual que não é baseada na cor, né? Mas ela representa a cor. Eu trouxe só para critério de curiosidade. Esse é o Colored, né? Você usa símbolos para representar as cores base, né? Azul, amarelo, vermelho, o branco e o preto. Eu uso esses símbolos aqui de cima. E você pode fazer combinação desses símbolos para fazer as variações de cores. Então, por exemplo, aqui o amarelo com o azul dá verde, aí você usa o símbolo da composição dos dois. Né? O vermelho com o amarelo dá laranja, e você usa essa combinação do vermelho com o amarelo para representar o laranja. Certo? E aí você pode fazer essas combinações aí. E você pode também trabalhar, inclusive, com escala de cinza, ó, trabalhar com cores, né, com a intensidade mais clara e mais escura. Você pode trabalhar até com cores mais complexas, como ouro e prata, por exemplo. E você pode também fazer, ó, misturar, né, o azul com o branco seria um azul mais claro, o azul com o símbolo preto, um azul mais escuro, né? E aí você pode também fazer variações de tonalidades com ele. Esse é um padrão que está sendo usado, inclusive, para identificação de coisas no espaciais, né? Por exemplo, determinação de metrô, mapas de metrô. Você pode usar. O metrô normalmente utiliza cores, né? A linha amarela, a linha vermelha. E aí você pode usar esse tipo de símbolo também para não ser somente baseado em cores. Aqui é um exemplo de um Uno que foi feito utilizando esse padrão, né? E aí tem aqui, eu deixei pequenininho, mas tem aqui, acho que dá para aproximar. Peraí. Aqui, ó. Ó, do lado do número, você tem o símbolo daquela cor. E aí você pode facilitar a identificação da cor por esse símbolo. Tá? E ele tem também aqui umas cartinhas de auxílio, né? Para você entender os símbolos, caso você não tenha memorizado ainda. Aqui ele tem no manual a explicação de como é que o código é composto. Né? E aqui é aquele outro, né? O outro padrão que ele usa formas geométricas, né? O vermelho, um quadrado, o amarelo, triângulo, e o azul, um círculo, e a combinação dessas formas vão fazer as cores complementares. E você pode trabalhar com traços para identificar o preto, as tonalidades mais escuras e mais claras, né? Aqui, ó, o vermelho com o preto, que é esse símbolo, você faz esse quadrado tracejado para representar que é um vermelho escuro, né? E aqui você pode utilizar só uma linha para indicar que é o vermelho mais claro. Certo?
Qual é o nome desse padrão de símbolos mesmo? É o Color Add, é esse aqui, tá? Ele está nesse site aqui, ó, coloradd.net, e o Filipa Color Code, que é esse das formas geométricas, que é o filipa.com. Tá? Com certeza devem ter outros, e você pode também fazer a sua própria identificação, né? Escolher símbolos próprios para você identificar essas cores aí. Mas aí, se você quiser usar um padrão já estabelecido, tem esses dois e tem outros também. Diga aí, Nelson. Bom, eu tinha conversado até com o professor Marcos Teodorico, que eu tenho uma codificação universal que eu fiz para interpretação das cores, né? Depois, se você quiser, a gente pode conversar aí no particular para eu te passar que eu fiz uma codificação própria que serve, inclusive, para todos os segmentos, inclusive para a produção industrial, tá? Aí eu gostaria até de conversar com você depois, Claudinei, e o professor Marcos Teodorico, porque dá para a gente fazer um trabalho bem legal com isso. Tenho bastante interesse aí, tá bom? Valeu? Massa, legal. Quero sim. Aqui é outro exemplo do jogo Coloreto, que ele usa padrões de textura diferentes. Né? Aqui à esquerda a gente tem a imagem das cartas coloridas, né, como vem no jogo. E aqui à direita a gente tem um padrão em escala de cinza, para a gente ver que mesmo para o monocromático, para as pessoas que não enxergam só uma tonalidade, né, eles podem identificar a diferença das cartas. Né? Então você pode trabalhar com coisas simples e até esteticamente fica interessante, né, em termos visuais, e você faz uma diferenciação também. E o nome do jogo é Coloreto, ou seja, é um jogo que a tendência dele trabalhar somente com cores para identificação seria muito grande, mas mesmo assim eles tiveram esse cuidado de fazer essa diferenciação com padrões de textura diferentes. Aí, no caso, textura visual, né? Outro é priorizar esquemas de cores amigáveis, né? A recomendação, normalmente, é evitar a combinação de verde e vermelho, porque é uma das formas de daltonismo mais comuns, né? Tem um site que você pode pegar qualquer imagem, colocar nele, e ele mostra para você como é que fica a visualização daquela imagem nos vários tipos de dificuldade visual do daltônico, certo? E tem, inclusive, alguns estudos que fazem sugestões de cores, né? Essa aqui é uma das que eu encontrei na internet, onde ele pega 6 padrões de cores e mostra que mesmo você tendo as pessoas com dificuldades visuais de daltonismo dos 3 tipos, você consegue identificar. O que é o importante aqui é diferenciar uma cor da outra, né? Então, você vê que esse esquema de cores aqui, para os 3, eu consigo diferenciar. Tá? Então, você encontra essas sugestões de cores amigáveis aí, ou você pode fazer o seu próprio, testando nesses aplicativos que fazem essa simulação. Aqui é um exemplo de um. Trouxe aqui o exemplo de alguns jogos. Esse é um exemplo que a gente não deve seguir. É o exemplo da Liana fez uma pergunta aqui. Mas esses símbolos seriam para aqueles que não identificam cores. Exatamente. Ou eles também são apresentados em relevo? Pode ser, você pode trabalhar em relevo para quem não enxerga. Né? Mas aí, talvez, será que eles seriam mais indicados para você fazer em alto relevo? Aí você tem que pensar isso, né? Talvez trabalhar com outras formas geométricas seja mais interessante. Né? Mas sim, você pode fazer em alto relevo também, se você quiser, e aí você também possibilita os cegos de enxergar. Mas aí talvez seja interessante outros formatos, como o próprio Braille, ou outros padrões que sejam mais fáceis de reconhecer. Tá? Outra questão, a legenda ficaria presente apenas no jogo ou seria ensinada para aquele contexto onde o jogador se encontra? Tá bom, Sabrina, 10 minutos, né? Você pode trabalhar das duas formas, vai depender muito do jogo. Né? Tem jogo que você já pode colocar diretamente nas cartas, tem jogo que você pode trabalhar com um recurso de apoio, né, para facilitar. Tem jogo que, se for simples de entender, você pode só apresentar na hora de explicar as regras do jogo. Tá? Então, você pode trabalhar de diversas formas, de acordo com o jogo, de acordo com a complexidade, de acordo com o público também. Tá? Deixa eu acelerar aqui. Então, aqui é um exemplo ruim. Aqui, à esquerda, a gente tem as cartas do jogo Ticket to Ride, que tem essa diferenciação de cores, de 8 cores. Mas quando a gente bota a visão da
protanotopia, a gente vê que tem alguns padrões de cores que são muito próximos. Isso pode dificultar e confundir o jogador que não enxerga direito o vermelho. Do mesmo jeito com o verde com o azul, ó, tem cartas que são muito parecidas, e isso vai trazer uma dificuldade para aquela pessoa que tem dificuldade com aquela tonalidade. Aqui é um exemplo que é mediano, né? É o jogo Hanabi, e você tem 5 cores diferentes no jogo, e a gente vê que em algumas dos tipos de daltonismo, algumas cores são muito próximas. Dá para diferenciar, mas são muito próximos, poderia ter melhorado. Mas uma coisa que esse jogo faz, ele trabalha com ilustrações diferentes também. Então você pode se guiar pela ilustração. E no jogo mais recente, eles usam uma simbologia também, tá? No jogo mais recente, se vocês olharem aqui na minha câmera, ó, do lado do número você tem um símbolo. Quer dizer, embaixo do número você tem um símbolo, e esse símbolo ele é diferente de acordo com a cor, tá? Ó. Não sei se dá para vocês verem direito na minha câmera, mas são símbolos diferentes. Aliás, aqui é o número, na verdade, né? Uma representação do símbolo do número. Símbolos diferentes. Tá? Então, você pode trabalhar com isso. Aqui é um bom exemplo. Esse é o jogo Blocos. Trabalha com 4 cores, de peças do jogador é representada por cor. Mas as cores que foram usadas em qualquer um dos tipos de dificuldade visual, eu consigo diferenciar minhas peças. Talvez eu não diga exatamente qual é a minha cor, mas eu sei diferenciar a minha cor da cor dos outros. Né? Então, é um bom exemplo. E aí eu peguei o símbolo, né, da Abri e fiz o teste. E a gente consegue identificar algumas versões um pouquinho, uma tonalidade muito próxima, mas mesmo assim o símbolo ainda pode ser reconhecível. Né? Eu vou acelerar aqui, tá? Por causa do tempo. Utilizar contraste, você trabalhar o contraste do fundo com o contraste da cor daquele texto ou daquele ícone, né? Para facilitar a leitura. E aí, o interessante é você trabalhar com cores complementares. Normalmente, a cor complementar, ela tem um alto contraste, tá? Para você ver cor complementar, você pode usar o círculo cromático. Tem muitas aplicações na internet que mostram o círculo cromático para você. Sugestão que eu dou é esse paleton.com. Eu gosto muito dele, eu uso muito ele para fazer minhas coisas, para escolha de cores, tá? Então, ele é bem legal para fazer isso. E é interessante você evitar tonalidades da mesma cor, porque para determinados tipos de daltonismo pode ficar difícil de você identificar. Aqui é um exemplo de contraste ruim. Bom, aqui, esse texto azul claro, num fundo azul escuro, ele fica mais difícil de ler do que esse que está letra branca no fundo preto. Por mais que seja também difícil de ler, mas é um pouquinho melhor do que esse azul. Né? Então, trabalhar esse contraste da letra com o fundo, né? Ele é um elemento importante e interessante também. E é uma coisa que, às vezes, não vai fazer muita diferença no seu projeto gráfico do jogo, mas vai facilitar para quem tem alguma dificuldade visual. Utilizar fontes legíveis e grandes, né? É interessante você simplificar o texto o máximo possível, aumentar o tamanho dos componentes, se for necessário, para que o texto possa aumentar junto, minimizar elementos gráficos que são superficiais no jogo, né? E trabalhar com fontes. Essa é uma recomendação. Fonte sem serif com espaçamento único para facilitar a visualização. Né? Normalmente se recomenda Verdana, Helvética ou qualquer outra fonte que tenha essas características. Tá? Existe alguma paleta de cores padrão, guia, para não vir a usar cores que causem desconforto a daltônicos? Padrão não, Daliano. Tem sugestões, né? Como aquela que eu mostrei para vocês, né? Que são 6 cores que para qualquer tipo de dificuldade do daltônico ele consegue distinguir. O ideal é você testar. Você escolhe as suas cores e testa numa dessas ferramentas. Então, para as pessoas com deficiência visual, a gente tem uma paleta de cores que a gente utiliza, de contrastes, nos pisos táteis. Então, toda vez que você vai ter um piso tátil em algum comércio, ou na calçada, ou na rua, tem uma paleta de cores padrão que a gente segue por causa do contraste. E tem uma paleta padrão de cores também para equipamentos eletrônicos, né? Computador, desktops, ou notebooks, ou TVs. Tem algumas cores padronizadas que a gente usa para fazer esse contraste aí que o professor Glaudinei recomendou, das cores complementares. Isso é bem interessante para trabalhar. Legal.
Eu vou só finalizar passando rapidamente aqui, né? O aumento dos componentes que você pode fazer. A gente tem padrões de carta, maiores e menores que você pode utilizar, certo? E aí fica essa indicação. Textos concisos e simples, a gente tentar diminuir o tempo de leitura com textos mais simples. Você pode usar palavras-chave, né? O Magic trabalha muito com isso, determinadas palavras que representam um funcionamento do jogo. Aí você usa só a palavra para indicar isso, certo? Destacar elementos de maior relevância e diminuir os elementos que são decorativos, certo? Utilizar a iconografia auxiliar, que é uma versão do Esplendor, que antes eles não botavam esses íconezinhos das pedras preciosas, utilizavam só a cor. Depois eles acrescentaram para facilitar para os daltônicos. Então, você pode utilizar ícones também para representar as cores e determinadas funções também, né? Tá? Aí disponibilizar materiais acessíveis, né, manuais em braille, manuais em áudio, para as pessoas poderem ouvir sobre o jogo, não somente ler no material, ou pelo menos um PDF que seja acessível, com descrição de imagens. E uma modificação nas regras interessante é você verbalizar as ações que você está fazendo, para as pessoas que não enxergam. Você dizer o que você está fazendo, para todo mundo saber o que você está fazendo. Das tecnologias assistivas, que é a última, é você trabalhar com o uso de aplicativos para celular, para facilitar, né, o reconhecimento de alguns componentes. Você pode trabalhar com esses recursos, se você anexar esses adesivos nos componentes do jogo e o celular consegue reconhecer aquele componente, dizer o que ele é. E trabalhar também a ideia de ações digitais, substituir alguns componentes físicos por componentes digitais, porque fica mais fácil para o não vidente, porque ele já tem acesso ao celular através de algum aplicativo de leitura de tela, e aí pode ajudar nesse processo. Tá? Aqui algumas referências do material que eu usei. Eu vou disponibilizar depois para vocês o material, para quem quiser, tá? Pronto. Agradeço também, professor, pela contribuição. Isso é muito importante, né? Para o nosso crescimento, para a gente conhecer novas ferramentas. De novo, convido a todos para participar das próximas comunicações orais que já começaram agora, às 11 horas. E bom simpósio para todos, tá bom? Muito obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado pela participação. E até a próxima.